Olá, é um prazer estar de volta com você, com mais uma edição do Sem Papas na Língua, do nosso noticiastudoaqui.com. Eu tenho trazido para você personalidades de Rondônia que até agora você tem se demonstrado encantado com essas pessoas. Pois bem, hoje eu estou trazendo aqui uma outra pessoa que é para você sair encantado. Não vai confundir com um boto cor-de-rosa, não. Mas é dessas pessoas que tem muita história para contar. É um comunicador que você provavelmente já conheça, de ver ele na telinha, de ouvi-lo no rádio, mas é destas pessoas que está meio que desaparecendo no contexto da comunicação de nossos tempos. Como você sabe, o jornalismo deixou de ser monopólio do jornalista. Hoje qualquer pessoa pode fazer o trabalho do jornalista. Mas tem aquele jornalista que quando ele fala alguma coisa para você ou ele te apresenta alguém, você diz, nesse eu boto fé. Não é verdade? Pois é, vou te apresentar o Eulélio. Eulélio Brito Ladeia. Você já ouviu falar desse cara? Com você, o Léo Ladeia. Obrigado, meu querido Osmar. Estava doido para vir aqui. Eu vi tanta gente passar por aqui, eu disse, tomara que uma hora dessa ele me chame. Vai ter que chamar conterrâneo, Grapiúna. Eu disse, uma hora eu vou. Pronto, é hoje. Mas você está aqui por muito mais mérito do que isso, né? Para o nosso povo aqui que está nos ouvindo, eles talvez não sabe o que significa Grapiúna. Grapiúna é um termo que se dá aos baianos nascidos no sul do estado da Bahia. É a nação Grapiúna. E Grapiúna significa pássaro preto, que ficava pescando e comendo marisco nos rios, em cima das pedras. É pedra preta, né? Esse é um Grapiúna. E a gente lá, na nossa nação Grapiúna, quando vai para Salvador, a gente não diz, eu estou indo para Salvador. Não, a gente diz... Estou indo para Bahia. Estou indo para Bahia. Estou indo para Bahia. Vai que dia para Bahia? Eu estou amanhã. Pronto. E o seu menino está estudando na Bahia, foi fazer o ginásio na Bahia. Foi fazer o ginásio na Bahia. A Bahia era um estado diferente. A gente não se dava o nome de nação Grapiúna, a gente dizia que morava na Bahia, mas morar na Bahia, fora de Salvador, moravam os tabaréus. O pessoal que é do interior da Bahia, todo mundo tabaréu, né? Os tabaréus. Então, só aqui um tabaréu lá de Itororó. Olha só, ele é vizinho de um lugar chamado Rio do Meio. Isso. E o Rio do Meio é onde se produzia, não sei, já tem 40 anos que eu saí de lá e estou aqui, mas a melhor carne de sol da Bahia era do Rio do Meio. Continua sendo. Você entra pela BR 324, não, 364, que é a antiga Rio Bahia. Entra na Rio Bahia pelo ponto do Astério, vai lá para o Rio do Meio, e a melhor carne do sol do Brasil está lá. Eu cansei de fazer roteiro para passar em Rio do Meio, Léo, só para comprar manta de carne de sol. Uma delícia, uma delícia. Até porque era um tempo em que o meu café da manhã era um prato de farofa de carne de sol. Porque eu não sabia que hora que eu ia almoçar, que hora que eu ia jantar, se eu ia ter tempo de almoçar ou de jantar aquele dia, e um prato daquele deixa você forrado. Depois que a idade chegou, eu tive que abolir algumas coisas boas como essa. Mas eu, durante muito tempo, a minha refeição da manhã era aipim com manteiga, inhame, ovo frito e farofa de carne do sol. Farofa de carne do sol, que na verdade é uma paçoca feita com carne do sol. Muito bom. E era para passar até às 5 da tarde. A paçoca da carne de sol eu comia quando eu ia em determinados ambientes, que eu mesmo pegava a mão do pilão e eu ia pro pilão bater, socar até... Tem menino que não sabe o que é mão do pilão, não. Pode falar para eles aí, viu?
Olha, o Léo Ladeia é de uma região da Bahia que, na verdade, já é uma fronteira entre o sul da Bahia e a região sertaneja da Bahia. Isso. Não é? Que logo ali você já tem Jequié, que já não é mais sul da Bahia. Jequié, Vitória da Conquista, e você caminha lá para Caetité, Caculé, que é a terra da minha mãe. Meu pai é de Vitória da Conquista, Barra do Choça, e minha mãe de Caetité. E eu nasci ali em Tororó e saí escorregando ainda criança, de berço, de Coelhos, eu fui para Minas Gerais. Caetité, Caculé, que é de pertinho do lado, era conhecido como cidade dos professores ou das professoras. Das professoras. Não é? E interessante, Léo, uma região onde existem poucos negros, a predominância de brancos, os negros, muitos olhos azuis nessa região. Os negros que chegaram no sul da Bahia para a lavoura do cacau, eles ficaram ali no recôncavo mesmo, na costa leste, desceram para Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, ali você tem um grande quilombão, e dali eles fugiram. Olha, Vila Bela da Santíssima Trindade traz esse pessoal, traz parte desse pessoal. Uma parte veio de outro ponto, do sul, né, de São Paulo, mas uma grande parte foi dessa migração saindo lá de Minas Gerais. E esse pessoal de olhos azuis, olhos claros, eles hoje miscigenados, mas naquela época eram os europeus que chegavam para a lavoura do cacau. E chegavam com algum dinheiro, compravam terras. E esse vale ali, essa cidade, espaço das professoras, Caetité e Caculé, é porque as meninas filhas desses barões que vinham de lá da Europa iam fazer o curso normal, as normalistas, pedagogia antigamente. Isso. E ali essas meninas todas eram mandadas às vezes para a França para fazer uma pedagogia lá na França, mas no normal mesmo era no ICEA, lá em Salvador, Instituto de Educação Isaías Alves, ou tinha um outro colégio lá, Colégio de Aplicação, enfim, elas iam para lá, para maristas, para se transformarem em professoras. Isso. Também era aquela região o caminho para se chegar a Bom Jesus da Lapa. Isso. Né? Ou como dizia meu pai todo ano ia lá, ele não falava Bom Jesus da Lapa, é Lapa de Bom Jesus. Lapa de Bom Jesus. Bom, eu saí muitas vezes de Itabuna para ir em Bom Jesus da Lapa, mas para ir nos caminhões de Romeiro. Isso. Os caminhões de Romeiro. E muitas vezes se atolava naquele areião do fim de mundo. Bom Jesus da Lapa tem uma característica para quem é aviador, é que em cima de Bom Jesus da Lapa você faz uma curva para dirigir o nariz do avião para Salvador. É a ponta proa para Salvador, exatamente em cima de Bom Jesus. Não sabia. Interessante isso, né? Não sabia, veja só. O que eu estou me lembrando aqui é de carro atolado 2, 3 dias no areião. E você morrendo de fome, caía no campo atrás de umbu, porque no tempo da festa lá é o tempo que os umbuzeiros comer umbu, ou então ver se achava uma flor de como é que é, meu Deus? Do cacto. Mas lá a gente não chama de cacto. Como é que é? A pitaia, né? Que hoje a gente chama de pitaia. Hoje é chamado de pitaia vermelha, mas lá é branca, né? Mandacaru. A flor do mandacaru. Mandacaru, quando florar na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Isso. É isso aí, Luiz Gonzaga. Então, docinho, né? Cheio de água. Não. Um doce que, se você comer mais de um, enjoa. De tão doce que é. O sertanejo não chama de umbu. Umbu é para o pessoal que sabe ler e escrever. Para ele é imbu. Imbu. Bom, veja só. Então, nós estamos falando de uma região onde o baiano é chamado de sertanejo e não de baiano. Isso.
saindo de uma região onde o baiano é chamado de Grapiúna. Isso. Mas se você pegar para a direita, em direção do Nordestão, de Picos do Piauí, para aquelas bandas, lá de Juazeiro, Senhor do Bonfim, que nome que o baiano tem ali, Laura, você lembra? Sertanejo cá embaixo, Grapiúna aqui, baiano, baiano do Recôncavo baiano ali mesmo, baiano. A região das Caatingas. Caatinga. É chamado de Catingueiro. O catingueiro o catingueiro é da região ali de Serrinha, Lagoinhas, ali para cima, já chegando perto de Paulo Afonso, por ali. Catingueiro. São 4 regiões dentro do mesmo estado da Bahia. Nações, né? Nações. Com suas especificidades, jeito de falar, cultura, tudo diferente um do outro. E todos eles dizem, eu vou para a Bahia quando se refere a Salvador. Isso. Entretanto, o cara que nasce em Salvador, ele não diz que nasceu na Bahia, ele diz que nasceu aonde mesmo? Bom, quem nasce em Salvador é soteropolitano, né? E normalmente quem nasce em Salvador diz, eu sou da capital. Não fala capital da Bahia, não. Eu sou da capital. Capital e estamos conversando. E o resto é tudo Tabaréu. Que coisa. Tabaréu. Isso mesmo. Bom, o Jorge Amado faz essa geografia de uma forma... Fez. A geografia física e humana da Bahia de uma forma magistral. Né? E relata todas essas peculiaridades dos baianos. Inclusive as suas origens, né? Muita gente ali é descendente de holandeses. Isso. Descendente de holandeses. A grande maioria cristãos novos, aqueles que chegaram da Europa. Aliás, Brito, que é o meu caso, Pereira, Ladeia, Mangabeira, esses nomes todos, nada mais são do que nomes de frutas e árvores e acidentes geográficos que foram colocados naqueles mouros que chegaram para invadir a Europa e que depois se transformaram em judeus, que se transformaram em católicos, porque senão a vida deles ia ficar um pouco mais difícil do que o que normalmente já era. E quem acabou sucedendo esses personagens com essa origem europeia foram os libaneses, né? Os mascates. Uma forte concentração de libaneses ali no sul da Bahia, na cidade de Ilhéus. Isso. Aliás, Gabriela Cravo e Canela fala a respeito do turco. Que era um libanês. Que era um libanês. É o dono da Gabriela, o Nassib. Nassib. Seu Nassib, moço bom. Dizia moço Gabriela, bom. moço bom. E lá na Bahia... Moço bonito. Moço bonito. E lá na capital, lá em Salvador, os espanhóis fizeram de Salvador, aliás, tem clube espanhol, e durante muito tempo mandaram e comandaram o mercado de secos e molhados na Bahia, fizeram aquilo ali a sua terra. Interessante, né? A gente olhar isso. A gente fala tanto de Rondônia, mas se a gente pensar que Salvador já tem 500 anos e Rondônia tem 100, e que a gente fica dizendo, não, mas a gente esqueceu a história. Não, a gente está construindo ainda, né? Aqui nós estamos construindo. Nós que chegamos e eles, que eu admiro tanto, que já estavam aqui, né? Com certeza. Nativos e natos. Porque aqui vivemos períodos, como é que se diz? Vivemos ciclos, né? Isso. O soldado da borracha, a madeira, a estrada de ferro, madeira mamoré, tal, o garimpo, e tudo isso promoveu durante um certo período uma miscigenação e um certo grau de riqueza, de desenvolvimento. O soldado da borracha, a borracha predominou aqui até quando não é o nome do país, meu Deus, que passou a produzir borracha? A Indonésia. A Indonésia? A Indonésia começou a ter uma produção superior à nossa, e os ingleses dominavam a Indonésia,
E já estavam lá, faziam suas máquinas. Um dia desse eu estava vendo aí, né, essa coisa de internet é uma loucura. Eu estava vendo quantas peças de borracha são necessárias para você colocar num canhão. Olha que loucura, canhão, a gente pensa que é somente feito de ferro. Não, tem muita borracha. Num avião tem muita borracha, em tudo tem muita borracha. E a gente viveu aquele período áureo aqui. E infelizmente deu aquela história, né? As sementes daqui saíram meio que meio de esgurinete, como a gente fala lá na Bahia, já começou a pirataria mesmo. A pirataria é a biopirataria que já vem desde aquele tempo. Aliás, a biopirataria começou logo após a descoberta do Brasil, com os cortes do pau-brasil. Opa! Pintura, a tinta vermelha lá para as cortes, para a igreja. Os portugueses, por acaso, foram perguntar para o pajé, para o cacique, olha, eu posso cortar essa madeira aqui? Pode nada. Perguntou nada, né? Perguntou nada. Cortou, botou dentro do navio, levou. Desceu a madeira aí, estamos conversando. Ainda bem que sobrou alguma coisa. Por exemplo, a gente bota na cachaçinha, a gente bota em umburana ou imburana, como a gente chama, para dar aquele cheirinho bom, né? Ficou alguma coisa. Dá um buquê, né? Dá um buquê. O pau-brasil quase que ninguém conhece mais, né? Eu acho que nem a escola mais fala do pau-brasil. Não, o pessoal fala na escola, mas ninguém planta mais, ninguém sabe o que é. O ipê virou a árvore nacional, né? É isso aí. Léo, você sendo dessa região tão rica, né, com suas histórias, suas oportunidades, como é que foi o teu caminho para chegar até Rondônia? Olha, você saiu de Tororó com que idade? O nome disso que aconteceu comigo é sorte, muita sorte. Porque se eu tivesse ficado lá em Tororó, e Tororó só produziu 2 pessoas importantes no Brasil. Mara Maravilha, que está lá no Silvio Santos, e o filho o sobrinho do Chicanesio, ai meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, que é ator da Globo. Enfim, já esteve aqui em Rondônia, recebeu um prêmio. Você lembra o nome? Da Mara Maravilha eu lembro, esse outro eu não sei. Não é o Tiago Abravanel, não. É o... Oh, meu Deus do céu. É o filho do Chico... Filho não, sobrinho do Chicanismo. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. A cabeça... Então, deu esses 2 personagens. Só deu esses 2, não dava tempo, não tinha condição de dar mais. Então eu dei sorte. Assim que eu nasci, os meus pais... Eu venho de uma família rica, mas o meu ramo é o ramo pobre. Então eu saí de Tororó, criança, de braço ainda, e nós fomos para Minas Gerais, para uma cidade chamada Nanuque, que fica ali logo no norte de Minas Gerais, ali perto da Estrada do Boi, por ali perto. Já na fronteira com a Bahia. Na eu conheci essa Estrada do Boi quando era Estrada de Boi. De boi Você mesmo. Tinha que passar... abrindo porteiras, isso. E em cada porteira tinha um mata-burro. Isso. Eu conheci assim. Andei ali assim até chegar em Teoflotone. Isso. E ali era o seguinte: você saía, você pegava ali para Teoflotone, para a direita, e pegava em frente para o Espírito Santo. Aí era Montana, Pinheiro, Linhares, enfim. Marquinhos Palmeira é o nome da figura que eu estava tentando me lembrar aqui. Tá. Marcos Palmeira, cineasta. Ator, cineasta, é o outro nome, o primeiro nome, o nome mais famoso. O segundo nome é a Mara Maravilha. Eu não sabia que e eu ia ficar lá, eu estaria lá até hoje, e olha lá, não sei fazendo o quê. Possivelmente carne de sol, que eu ia gostar de fazer. Mas saí, fui para Minas, e de Minas meu pai adoeceu. Meu pai tinha pouco estudo, e ele era um homem que trabalhava na fazenda. Era peão de fazenda mesmo, de amansar burro, fazer esse tipo de trabalho pesado, né? Apesar das feições finas, era um homem grosseiro. E a minha mãe está aí até hoje, 105 anos, eu nem acredito, cara, 105 anos, desse tamanhozinho assim, 105 anos, e aguentou meu pai e criou os filhos todos, 10 filhos, enfim. E eu fiquei lá, uma determinada hora, em 1951, meu pai passou num concurso, ajeitaram para o papai passar num concurso, que ele mal sabia ler e escrever, mas ajeitaram para ele passar num concurso, e ele passou no concurso de Polícia Rodoviária Estadual.
Era o homem que ficava lá, bonito, a farda bonita, aquele dolman, era um negócio bonitão. Eu achava o velho assim, E ele autoridade. Era. E outra coisa, ele era bonitão e ele não se fazia de rogado, não. Em casa, 10 filhos. Fora 5 que a gente conhece, mas é possível que tenha mais. O velho era danado. Enfim, e aí ele foi para lá e ficou aquele negócio. Vai a minha mãe depois. Em vez de ficar em Salvador, que era uma cidade, era muito difícil para a gente arrumar ali a cidade de Salvador, nós fomos para uma cidade chamada São Sebastião do Passé, Recôncavo Baiano, perto de Santo Amaro da Purificação, por ali assim. E ali eu fiquei até 1964. Em 1964, o meu pai foi transferido para outras localidades, a Polícia Rodoviária Estadual já tinha mais estrada, já tinha mais caminhões, aqueles... Você tinha aí o quê? Uns 15 anos? Em 54 estava com 5 anos. 5 anos. Em 64, 15 anos. 15 anos. Eu fui para lá, quando cheguei na Bahia, que eu vi aqui, Salvador, a primeira vez que eu vi o mar foi uma impressão assim que eu guardo até hoje. Eu vi à noite, o mar à noite. Eu não tinha ideia do que seria, era tudo escuro e eu só fui vê-lo de manhã cedo. Eu não chorei, eu não me lembro de ter chorado não, mas é uma emoção que eu sinto até hoje, que foi muito bonito, de medo e respeito, até hoje eu tenho. Não sou muito chegado à praia não, eu olho de longe, de água. Acho muito bonito, mas fiquei imaginando aí talvez que aquilo ali era muita água para pouco leite que se fazia, tinha que botar água no leite para render, eu não sei o que ia dar não. 64 eu fui ficando por ali. E eu vivi em Salvador, fui fazer o ciclo médio, sempre colégio público, Colégio Duque de Caxias. Fomos morar em bairros pobres de Salvador, e aí eu tive assim a felicidade de morar entre negros baianos, de uma religião diferente, de uma cultura diferente. E isso foi me formando esse caráter de pessoa que olha o mundo assim, sempre do mesmo jeito, né? Para mim, branco, preto, é tudo igual. Só muda a cor. Só muda a cor. Lá na Bahia, como eu era minoria, eu sofria bullying, nem conhecia esse nome, mas eu era sacaneado pelos negros. Era o galego? Era o branquero, o galego? Nossa, amarelo empapuçado. Tinha uma musiquinha que eu morava no Curuzu, lá no bairro da Liberdade, e na hora que eu passava, os meninos da minha idade passavam, amarelo empapuçado, não pode subir ladeira, quando sobe é devagar, quando desce é na carreira, espaiando caganeira. Olha só que brincadeira! E aí a gente aprende com isso a devolver também, né? Então era uma convivência muito tranquila, muito pacífica. Aí você aprendeu a fazer um versinho de... Lógico. Claro. Não, eu normalmente xingava a mãe do cara. Eu xingava pesado. Aí os caras... Eu tomei muito tapa lá. Não era fácil, não. Mas você aguenta. É bom para o couro ficar grosso, né? Sim, claro. Léo, você foi menino trabalhador? Eu comecei a trabalhar em 64 mesmo. Quando eu fui para Salvador, o meu pai já tinha uma família para criar em casa. Tinha os outros meninos, meus irmãos, que eu não sabia que existiam, mas que ele tinha que dar de comer também. Ele sempre foi muito responsável com isso. E aí eu fui com 15, 16 anos, eu trabalhei numa fábrica de colchão de molas, trabalhei numa loja de móveis, a Sena Crediário era o nome. Depois eu fui trabalhar em móveis por via, servi a Força Aérea em 68, fiz o vestibular ainda em 68. Olha que loucura, Osmar. Naquela época, fazer um vestibular para processamento de dados. O Brasil só tinha 2 computadores, um na Petrobras e outro na Marinha. Não tinha mais nada. E os computadores eram assim, nós estamos nesta sala aqui, o computador era mais ou menos do tamanho dessa sala. E capacidade enorme de armazenamento, lá uns 100 GB, mais ou menos alguma coisa assim. E eu fui lá, nunca tinha visto um computador, mas estudei linguagem Fortran, a outra linguagem COBOL,
E a gente estudava isso fazendo cartão. Tinha um cartãozinho lá que você riscava e escrevia uma frase. Meu nome, por exemplo, eu aprendi a fazer no cartão de 80 colunas. Aquele negócio que a gente via na época em que se fazia vestibular, tinha que riscar com grafite, ou na época da loteria esportiva, fazer também, riscar com grafite, que era para a máquina reconhecer. Sim. Enfim, eu fiz aquilo ali assim. Aí, na hora que eu vi aquilo lá, 8 meses, eu fiquei na Universidade Baiana para o Trabalho, lá no Garcia. E aí, na hora que eu vi aquilo lá, eu disse, isso aqui não vai para frente não, desisti. Aí fui fazer ciências contábeis, depois administração, fui entrando em faculdade, tentando fazer uma e outra, nunca saí de nenhuma. Quer dizer, você botou o pé no futuro, mas não reconheceu o futuro e caiu fora. Eu acho que o futuro não era aquele ali na hora, não era, tanto que a faculdade fechou, e demorou muito tempo, mas é assim, aquilo que eu aprendi lá, em 1974, eu estava na Brahma, e a Brahma utilizava os computadores da Petrobras para fazer um programa que era da Marinha dos Estados Unidos, Supply House, era um negócio de suprimento lá, um programa de suprimentos, e eu estava ali. Aquele pouco que eu aprendi... Aquela aprendizagem lá foi útil agora. Foi. Aquela casca de banana que eu dei a escorregada me jogou aqui assim, e aí eu fui entendendo mais ou menos como é que são as coisas. Então eu tive muita sorte. Você começou a trabalhar na Brahma, na Bahia ainda? Eu comecei a trabalhar na Brahma, na Bahia. Eu casei em 1972 com uma baiana, tenho 3 filhas com ela, e comecei a trabalhar na Brahma. Eu fiquei 13 anos com ela e 15 anos com a Brahma. Foram 2 casamentos assim, difíceis de manter, mas foi bom. Com um eu aprendi tudo que eu podia da vida, em termos de me preparar para estar aqui hoje. Com o outro, eu aprendi que a vida de casado não é fácil não, é bastante complicada. E eu não sei como é que meu pai aguentou, principalmente com aquela renca de menino que ele tinha, não é fácil. Você descobriu aquilo que conta-se, que um sábio respondeu ao menino que perguntou se deveria casar ou não casar. E o sábio disse, olha filho, se você casar, você se arrepende. Aí eu disse, então eu não caso. Ele disse, mas se você não casar, você se arrepende também. Eu estava me lembrando da história de... O camarada chegou para a esposa e disse assim, eu estou morrendo de dor de cabeça, faz uma massagem aqui. Ela começou a fazer a massagem. Aí perguntou para ele, vem cá, quando você era solteiro, que você tinha dor de cabeça, como é que você fazia? Ele disse, não, nesse tempo eu não tinha dor de cabeça, eu não era casado. Está resolvido o assunto. Tem uma frase sobre casamento que eu falo, eu sou casado de novo, eu gosto de casar. É o segundo, o terceiro? É, o segundo. Eu sou casado com a dona Tetê há 34 anos. Não é a melhor vida do mundo, mas me fez descobrir que dentro do casamento também existe vida. E fora também. Bom, tem uma frase lá que E fora também. Tem uma frase de casamento que eu acho interessante. Casamento é como um submarino. Flutua, mas foi feito para ir para o fundo. É mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Bom, essa tese aí, sei não. Há quem conteste, né? Ah, sim. Claro, claro. Léo, você é de uma geração... a Bahia sempre foi um estado e um povo com ideias muito libertárias, né? Mas naquele tempo, no seu tempo, no meu, né, que a proximidade é pouca, a distância é pouca. Que pena que Dom João não ficou na Bahia. O Brasil seria diferente. Seria diferente, né? Seria. Baiano não gosta de pernambucano, mas a gente tinha um povo ali que ia ajudar bastante esse Brasil, que é o estado de Pernambuco. Ia, com certeza. Por quê? A gente teve muita gente boa ali para cima, teve muita gente. Olha, o desenvolvimento que Pernambuco conheceu quando os holandeses por lá passaram, a cultura nordestina até hoje, aquela cultura de coisa arraigada, de Ariano Suassuna, de gente que se dedica a conhecer
a vida de Antônio Conselheiro, Frei Caneca, enfim, essa coisa toda. Olha, tem muita coisa ali na Bahia. Foi uma pena, uma pena. O Dom João passou na Bahia, foi para o Rio de Janeiro e aí deu no que deu. O Rio de Janeiro ainda é aquilo que deu. A única coisa que o Rio de Janeiro pegou lá do Nordeste e levou para lá e conseguiu botar para frente foi a favela. A favela é aquela planta, né, que eles levaram lá na época do Antônio Conselheiro, pegaram as mudas, levaram lá para os morros carioca, plantaram por lá e a partir daí é que vem essa história de favela. Favela não tem nada a ver com comunidade, isso aqui não é uma planta. Uma pena, uma pena. Bom, o Antônio Conselheiro criou a primeira favela no sertão, não foi? Foi. É? Não, que eram casebres miseráveis, né, de palha, de Mas coisa, a gente teve ali tinha, a primeira república, o primeiro movimento de república no Brasil foi lá no Nordeste. Então, imagine, como é que dizia aquela música, imagine o Nordeste ficar independente. Aí a Elba Ramalho canta isso e muito bem. Então eu vou perguntar para você qual é a sua observação de uma região do país libertário, né, como você acaba de citar, diante da realidade de hoje, de submissão a que está o Nordeste hoje. Uma submissão, inclusive, cruel, que é a submissão pelo estômago. Nós temos no Nordeste estados que têm mais gente no Bolsa Família do que trabalhador com carteira assinada. Quem conhece o Nordeste como nós conhecemos, sabe que basta uma chuva para que tudo fique verde. Uma chuva apenas. Então aquela terra é riquíssima. A gente tem ali. Claro. Mas a gente tem um problema sério, que é a geografia do Nordeste. A serra do Nordeste faz com que a brisa que vem do mar levante para a serra e caia aqui, na região amazônica, Maranhão e tal. Mas ali, Ceará, na região ali da Bahia também, onde tem a serra, o cortado da serra, impede que essa água de chuva caia ali com a frequência e com a constância que seria necessária. Isso, aliado a esse amor que o sertanejo tem pela sua terra, que é uma coisa visceral, vai todo mundo para São Paulo, mas quando dá a primeira chuva, volta para lá. Sim. Para cuidar do gadinho e tal, não sei o quê. Vida e morte severina, é bom a gente ver essas coisas, ver essas coisas pelo prisma da literatura. Tá, então a literatura nos conta e nos reporta e nos dá recorte de tudo isso. E hoje a gente vê o seguinte: uma terra que teve grandes colonizadores, dali mesmo, eu não vou citar aqui nomes, mas em todos os estados a gente vê que a elite que comanda o estado, ela vem já de 1920 para cá. A gente pensa em nomes como Otávio Mangabeira, que ainda tem repercussão na Bahia, os Magalhães, que tem repercussão na Bahia, Arraiz, em Pernambuco, o pessoal lá das Alagoas, os Calheiros, os Lira, está todo mundo aí. Então é uma geração que vem passando E ali nós tivemos a escravatura mais terrível do Brasil. Porque o negro que veio para cá, ele teve uma outra visão. O negro que habita o Rio Grande do Sul é respeitado como negro, mas o negro lá do Nordeste, ele é olhado como sub-raça, infelizmente pelos próprios. E aí você não tem acesso à educação, sem educação você passa fome e com fome você se submete, se ajoelha, dá o pescoço e aí a guilhotina bate em cima. Bom, você citou aí alguns caciques, né? Tem comandante de seus currais eleitorais. Eu ia falar aqui dos coisas dos Ribamar. Coisas dos anos 30. Mais para trás ainda. Eu acho que vem desde as capitanias hereditárias. Desde as capitanias. Entendeu? O Maranhão, por exemplo, saiu do Vitorino Freire para cair nas garras do Sarney. Ô desgraça, hein? Mais de meio século, né? Comandando o atraso do Estado.
O Estado acha que se liberta do Sarney e cai na mão do Dino. Pelo amor de Deus. Então, uma pena, né? Parece que o espírito libertário do nordestino está precisando ser sacudido. E só será sacudido pela educação. Enfiaram Paulo Freire como sendo o homem que resolve a questão da educação no Brasil. E esse Paulo Freire é enfiado no Nordeste. E convenhamos, o buraco é mais embaixo. Eu respeito todos os educadores. Eu acho que qualquer pessoa que se propõe a ensinar uma criança, um adulto, ou o que quer que seja, a fazer uma garatuja e aprender a ensinar o nome, é uma pessoa que merece o meu aplauso, o meu respeito. Mas daí até você colocar essa pessoa como o suprassumo da educação no Brasil, aí tem uma diferença muito grande. Nós precisamos muito, nós precisamos parar de produzir bacharéis, nós precisamos de tecnólogos e tecnologias de ponta no Brasil, nós precisamos fazer com que a universidade pare com aquela frescura de dizer, não, eu sou acadêmico. Não, eu sou acadêmico que trabalho para que a população tenha alguma coisa a mais, que os doutorados não sejam apenas sobre linguística, que não sejam apenas sobre como tirar o leite da cabra, que a gente tenha tecnologia de ponta, a gente pode muito, a gente pode tudo. Dom João VI, quando veio aqui, começou a fazer universidades, até hoje a gente não parou, mas as nossas universidades de tecnologia são pequenas, a gente conta aqui o ITA, que eu me lembro aqui agora de a Politécnica do Estado da Bahia, que formou a geração dos Odebrecht, lá no Rio de Janeiro, as universidades do Rio de Janeiro, a USP em São Paulo, mas tem muito, mas no geral, nós temos muito, mas falta muito ainda, porque o bacharelismo tomou conta do Brasil, e uma hora nós não vamos ter vaga mais para advogados, não vamos ter mais vagas para filósofos e psicólogos, a gente precisa de mecânicos, de caras que saibam produzir avião, então, por que a gente deixou o Santos Dumont para lá, quando a gente podia ter adiantado esse lado? Léo, eu tive na Bahia... Eu acho que eu sou sonhador, né? Eu tive na Bahia 2 anos atrás e fiquei uma boa quantidade de dias andando naquelas cidades ali, principalmente do sul da Bahia. E a cada conversa que eu tinha, a cada visita que eu fazia, a cada lugar que eu ia, eu me decepcionava. Eu não sei como em tão pouco tempo o baiano passou a ter um comportamento que contraria a sua própria história, principalmente a história do sul da Bahia, que é uma região que foi desbravada na valentia, na ousadia, não foi uma coisa pacífica, se matou muito. O Brasil não é pacífico, né? Essa história de dizer que o Brasil... Não, o Brasil é feito de revoluções, de monte. Baianada, Cabanada, Revolta da Chibata, Confederação do Equador, Inconfidência Mineira. Pelo amor de Deus, quem me disser que o Brasil... Farroupilha, principalmente Farroupilha, quem me disser que o Brasil, a Revolução de São Paulo, pelo amor de Deus, quem me disser que o Brasil é um país pacífico, não é. Tudo foi feito na base da porrada, derramando sangue. Abrimos fronteira na base da bicuda. A sua fala está tão correta que em tempos de paz e de dominação se mata 60 mil pessoas por ano. Qual guerra mata 60 mil por ano? Não tem nenhum. Só a brasileira. Só a brasileira. Em tempos pacíficos, né? E o pior que entre mortos e feridos, mata-se muito as mulheres. Parece que o homem brasileiro passou a ter ódio de mulher, em vez de juntar como fez o seu pai. O meu também fez isso. Né? Meu pai, um dia conversando com ele, peguei ele numa veia boa e ele começou a contar os filhos que ele tinha. Eu sabia de 8, que eram os dele com minha mãe.
chegou a 26. Camarada. E ele perguntou, quantos deu aí? Eu digo, 26. Ele levantou, chegou. Essa prosa... Para que já foi demais, né? Quer dizer, era mais, é mais. Papai tinha mais, eu tenho certeza. Entendeu? Bom, ele tem registrado 5. O meu está com 100 anos, mora comigo. O meu morreu aos 98, tem 6 anos. Na verdade, meu pai está com 97 e 8 meses. Estamos lutando para ele chegar nos 100. Isso, se Deus quiser. Tomara que chegue. Mas eu fiquei muito decepcionado com o que eu percebi, né? Na atitude dos baianos, na passividade, na submissão. Meu amigo, você pega aquelas ruas periféricas de qualquer cidadezinha que está ali no eixo turístico da Bahia, no Porto Seguro, seus entornos ali, e é uma meninada danada, você vai com todo mundo no Bolsa Família. Eu tenho uma dó muito grande, porque eu fico olhando o Jerônimo, que é atual governador da Bahia. Deus do céu, né? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu não vi isso acontecer. Eu estou falando que eu vim aqui, eu tive sorte de chegar aqui. Eu saí de Salvador em 1985 e nunca mais voltei. Já, eu estava com 1985, 49, estava com 36 anos. Trabalhava já na Brahma já há muito tempo, mas esse trabalho na Brahma me mandava para tudo que é lado do Brasil. Então eu estava meio fora do eixo Bahia. E como trabalhar na Brahma era a maior companhia, eu não trabalhei numa fábrica, eu trabalhei na companhia cervejaria Brahma, aquele monstro que hoje a gente chama de Ambev. Então eu trabalhei naquilo ali, e aquilo me dava uma outra visão. A Brahma se preocupava muito com seus gerentes. Eu fui um trainee administrativo da Brahma aos 22 anos, aos 24 eu já era gerente nacional de suprimentos. Era um negócio de doido, completamente diferente. E aí a Brahma me deu a figura do doutor Alaor Metzler Coutinho, que é um psiquiatra, irmão do Elcimar Coutinho, deu aquele cara para um grupo de gerentes de lá da Bahia para fazer a cabeça dos caras, para o cara entender o que é o mundo, filosofia, psiquiatria, e uma outra figura, que eu não vou me lembrar o nome dele aqui, que era um administrador, tem livros publicados aí, prêmio de literatura no Brasil, que era o homem que ensinava administração. A primeira vez que eu ouvi falar de Taylor Fayol, de Peter Drucker, foi através dele. Então, esses caras fizeram a nossa cabeça. E a cabeça que recebe esse mundo de informação nunca mais é a mesma, porque isso fica aqui dentro. Eu estou falando dele aqui, eu estou me lembrando dele, né, falando essas coisas lá em Salvador. E quando você sai de Salvador, no lugar que você chega, você leva esse conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Ele está sempre ali presente com você. Não que eu seja sumidade, não é nada disso, mas é que eu tive a oportunidade e tive a sorte de juntar isso. Bom, isso te levou a uma convivência, digamos, com pessoas bem-sucedidas, sempre. Você não tinha tempo de ver o que acontecia pela periferia. Não. Né? O meu mundo... No povão. O meu mundo era o business, era o mercado. Aquilo ali era o meu encantamento. Continua sendo até hoje. Foi pela Brahma que você chegou aqui? Não, ainda trabalhando? Não, foi pela Sadia. Eu saí, numa dessas transferências, eu resolvi levar a família para Cuiabá. Normalmente eu não levava, ficava fazendo... Mas eu queria conhecer um pouco mais de Cuiabá. Eu ouvia falar... Cospó do Ouro, tem ouro. Eu fiquei, sabe aquele negócio? Eu levei a família toda para lá. Ficou encucado, né? Fiquei. Com 1 ano e meio, a minha mulher era muito ligada, a minha ex-mulher era muito ligada à família na Bahia, não aguentou o tranco de morar lá, e a gente terminou o casamento, foi se degradando, ela foi embora e eu fiquei. Aí casei de novo, a veia do papai está aqui, né? Aí casei de novo e
saí da Brahma. Eu queria, um momento difícil quando você se separa, que você quebra aquilo ali assim. E eu tinha uma proposta para ir trabalhar na Argentina, na cervejaria Quilmes. Eu saí da Brahma para aceitar essa proposta. Mas a Sadia, que tinha uma unidade lá em Várzea Grande, Cuiabá, me chamou para fazer um trabalho na área que eu conhecia, que era a área de suprimentos, compras, estoque e tal. E eu fui. Apresentei um relatório, mostrei para eles lá o que era necessário e o cara me disse lá, o doutor Gerson Dalcanali, o que é necessário? Eu disse, um gerente, vocês vão ter que contratar um gerente. Ele disse, quanto é? Eu disse, eu não posso, eu estou indo para a Argentina. Não, o que é que você vai ganhar na Argentina? E aí o cara me ganhou, né? A grana foi boa, eu fui para a Sadia, trabalhei lá 5 anos e nesses 5 anos eu vim aqui para... A Sadia tinha um entreposto ali, fica ali na Caúla com madeira. Eu fiquei ali, que era para melhorar as vendas, para poder vender aquilo. Eu mais que dobrei a proposta que eles queriam, a meta que eles queriam, mas aí a Perdigão, a Taquigawa estava aqui, eu comecei a achar que eu sabia fazer as coisas. A Perdigão me chamou, eu fui para lá, não foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque... a diferença de empresas, eu trabalhava numa empresa muito grande, fui trabalhar numa empresa familiar muito pequena, e aí esse negócio me atrapalhou um pouco a vida. Mas passei lá. Ainda em Cuiabá. Aqui em Porto Velho. Eu cheguei em Porto Velho no dia 2 de novembro de 90. Se você se lembra bem, 2 de novembro é dia de finados. Eu vim para aqui para morrer. Pronto. E eu tenho certeza... Para morrer com mais de 100 anos. De preferência. Não, de preferência. Eu já tive aqui, né? Eu tive a Covid, passei 22 dias, e a coisa foi bem feia. Eu disse assim, bom, se eu não fui agora, eu acho que eu talvez chegue. Se eu seguir o caminho da mamãe e do papai, eu vou bater lá, por aí, assim. Sei lá, se Deus quiser. Deus é que sabe, Ele é que sabe. A gente não sabe de nada, né? A gente não sabe do minuto seguinte, né? Mas aí eu vim para cá, e aí foi assim, eu fui fazendo uma coisa e outra, conheci pessoas que me ajudaram bastante. Eu tive um relacionamento muito bom com gente que tinha muita grana, podia ter me aproveitado disso, mas é o seguinte, eu nunca olhei terra como uma atividade. Terra é alguma outra coisa, mas para mim, por exemplo, não dá. Eu cheguei a comprar aqui, em sociedade com 2 amigos, comprei uma fazendinha do lado de lá do Rio, mas demorou 3 meses, eu disse, eu não quero isso não, larga a mão desse negócio aí, Deus me livre. Não sou minhoca. Não sou desse negócio não sou minhoca não gosto disso não. Quem faz carreira no mato é viado, não sou eu não, eu quero outra coisa para mim. E aí desisti disso, eu prefiro atuar na área de indústria, de comércio. Um dia eu tentei, montei uma empresa, e aí eu descobri por que é que as empresas no Brasil quebram. Não é porque você não saiba trabalhar, não é porque é muito difícil. Quem paga 40% de imposto e quem tem uma carga de burocracia em cima de si desse tamanho, para ir para frente precisa ser muito macho. Eu não sou esse macho todo, não. Você foi descobrir o custo Brasil. O famoso custo Brasil. O custo Brasil, meu amigo, é uma montanha. O trabalhador é 5 meses de trabalho. Isso. Né? Isso. Só para o Brasil. Só para o Brasil. E para o empresário, é uma carga de alguma coisa que você não sabe o que é, mas é matéria fecal, em cima dele o tempo inteiro. Não tem... A gente, quem trabalha no comércio no Brasil, quem empreende no Brasil, você tem algumas datas. Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados... 7 de setembro, Dia da Criança, Natal e Ano Novo. Nesses dias você fala assim, opa, graças a Deus está tudo muito bem. Na outra semana está tudo bem o tamanho. Não é fácil não é fácil. O cara para empreender no Brasil tem que ser muito macho. Tem que ser. E aí teve uma hora que eu disse assim, não, isso não é para mim não. Eu vou continuar fazendo as minhas coisas, trabalhando para os outros, olhando o meu futuro aqui assim, aproveitando oportunidades. E eu fui assim. Nessa hora Deixa o outro ter a dor de cabeça e me pagar meu salário. Deixa o outro.
Nessa hora, eu caí na área da comunicação. Eu dei sorte, eu fui trabalhar com um cara chamado Everton Leone, que tem uma visão da área de comunicação. Bom, primeiro, para mim ele é o Silvio Santos aqui de Rondônia, mantendo-se as devidas proporções. Mas foi um cara que começou muito pequeno, aproveitou bem as oportunidades, com a agência de publicidade. Ele e o irmão. Isso, ele e o Elton sabiam, como o Beni Andrade, que a gente não pode esquecer que é um cara que estava ali, né? Começou um baluarte, começo com eles, né? E aí é o seguinte, o Sérgio Pires também, que logo depois veio para cá, é amigo do Everton lá do Rio Grande do Sul, enfim, e eu aprendi muito com ele. Mas eu tinha uma foi fazer o quê nessa ocasião? Eu achava que ele queria me contratar. Quem me apresentou para ele foi o Aires do Amaral. Eu conhecia o Everton tem um cara que está querendo ser vereador, prefeito, tal, não sei o que. Ele foi para lá, para ser prefeito, vereador. Mas conhecê-lo mesmo, entender quem era a figura, eu não entendia. E o Aires, quando me apresentou para ele, disse assim: tem um cara que está querendo trabalhar, ou que tem uma vaga para você para trabalhar. E eu estava trabalhando na Folha de Rondônia, junto com o Aires e João do Vale. Aí eu disse: mas está querendo que eu trabalhe mais aqui para você? Não, trabalho informal. Lá em Ji-Paraná, na Folha? Aqui. Aí eu disse: não, rapaz, dá para você fazer as duas coisas. E eu fui lá conversar com o Everton. O Everton tinha acabado de ganhar uma concessão de rádio, estava inaugurando a rádio Vitória Régia. Eu conversei com ele quarta, quinta e sexta, achando que ele estava me contratando para a área comercial. Na sexta-feira ele disse assim: que dia você pode começar? Eu disse: já, me dá uma tabela aí. Ele disse assim: não, o programa, quando é que você começa? Eu disse: que programa? Aí, que é isso? Um programa de entrevista. Eu digo: mas que história é essa? Não, eu queria que você apresentasse o programa de entrevista, o Sala VIP, tem até o nome, já tem tudo certo, meio-dia, entrevista com personalidades e tal, não sei o quê. Eu digo: rapaz, não sei fazer isso não. Sabe sim. Eu digo: não sei, eu nunca falei microfone. Não, mas você tem uma voz boa, você sabe fazer, você conversa direito, não é nada, não é bicho de sete cabeças não. Aí eu pedi a ele: você me dá um jornalista para me orientar como é que é. Olha que loucura também, do doido aqui, né? 54 anos de idade, eu podia fazer qualquer outra coisa, não? Começar jornalismo com 54 anos de idade é coisa para louco. Aí eu disse: não, eu vou. Me dá um... Aí ele disse: vou lhe dar o Sérgio vai ficar com você. Eu disse: o Sérgio Pires. Ele disse: não, se eu lhe der o Sérgio Pires, você não vai ficar bom não, é o Sérgio Melo. Sérgio Melo foi o cara que me apresentou o microfone. E da seguinte forma: Osmar, microfone, esse é o Léo Ladeia, esse aqui é o microfone, meu diretor, vocês vão se dar muito bem. 3 dias depois, era para passar 3 meses, 3 dias depois ele disse: não, pode continuar, que você sabe fazer isso aí. Eu ainda não aprendi, mas eu estou até hoje fazendo, e eu até esqueço. Eu estou conversando aqui hoje com você, me lembrando de coisas que eu nem me lembrava mais. Toda a minha vida, nesses 19, 20 anos agora, é ligada à área de comunicação. É aí que eu tenho a maior lembrança, experiência, dentro disso aí. Bom, tudo que você acumulou nas suas atividades anteriores serviram de água no pote, como se diz, né? Estou te falando que eu tive sorte. Para você fazer o trabalho de comunicação. Se eu tivesse ido para a comunicação... Esse rapaz que te apresentou, né? Sérgio Melo. Sérgio Melo, nossa, eu gostava demais dele, a gente tinha muita amizade. Ele casou com uma menina na linha onde eu tinha uma propriedade, em Ariquemes. Uhum. E a família da menina era muito amiga da gente. E a gente se encontrava lá constantemente. Ele ia visitar a namorada, né? Acabou casando com ela. E a gente se encontrava lá e ficava de trololó um tempão. Até que ele partiu. Humanista, um cara muito querido, muito querido. Bom. Um bom jornalista, um bom texto, uma voz daquela que a gente tem vontade de imitar. Então você não era do meio, não era do ramo, foi apresentado ao microfone, Parece que o microfone gostou de mim. E aí você descobriu que tinha um talento oculto que você não imaginava? Pois é.
E hoje é o famoso Léo Ladeia, da televisão, do rádio. Você sabe que na televisão também... É menino de propaganda. Eu vejo no Veloso, olha o Léo Ladeia. O pessoal faz assim, garoto propaganda. Eu disse, me dá seu Pix aí para eu passar 50 pau por você para chamar de garoto. Enfim, eu tenho algumas participações assim comerciais. Na hora de passar para a televisão foi a mesma coisa. O Everton tinha 28 minutos de janela, ou seja, tinha a programação da Record, eu acho que era Record, já era Record. 28, eu tinha uma programação que vinha até aqui assim, e depois ela abria aqui. Nesse encaixe aqui, ele podia fazer um programa. Ficamos eu e o Everton. Aí ele disse assim, não, nós vamos fazer um programa de televisão. Eu disse, mas eu não sei fazer televisão. Ele disse, quem disse que você sabe fazer rádio? Aí eu disse, então vamos. Foi muito engraçado, e eu levei esse negócio assim, bom, é claro que você tem que estudar, é claro que você tem que ter um cabedal, é claro que você tem alguma coisa aí assim, a mais, e é claro que você tem que remar todo dia, porque todo dia você aprende, e todo dia você erra, e todo dia você é confrontado, e todo dia é um dia diferente. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, um jornal, você que abriu lá o Parceleiro em Ariquemes, o jornal é um negócio interessante, é uma folha de papel em branco, em cima só tem o título e a data, o resto da história você tem que fazer todo dia. A minha vida é uma folha de jornal, todo dia eu tenho algo para escrever nela, eu vejo dessa forma. Eu trabalhei em jornal também, eu gosto de escrever. Você tem uma coluna, ainda tem, Pimenta? Tenho, Pimenta e Murupi. Estou com vontade de voltar com ela de novo. De vez em quando eu tiro ela do ar, depois eu volto. Eu ando recebendo alguns recados dela que eu não gosto, aí eu dou uma parada. Léo Ladeia, você conversa com muita gente, entrevista muita gente na televisão e no rádio. Tem um personagem, uma pessoa que você entrevistou, que te marcou, que criou alguma coisa diferente, que te disse algo inovador? Eu não tenho assim uma... Ou que te constrangeu? Vamos para outra ponta. Tem uma pessoa que eu fiz uma pergunta que eu me arrependo até hoje. Eu perguntei a um figurão daqui, que era secretário de saúde, o Sena. O Sena estava envolvido com uma coisa lá no... Miguel Sena. Saiu na Folha de São Paulo. Eu perguntei para ele no microfone de forma bem dura, você é ladrão? Eu me arrependo disso. Isso me constrange até hoje. Eu nunca deveria ter feito isso. Nunca. Porque o meu mestre, que eu nunca conheci de perto, foi Armando Nogueira. O Armando Nogueira dizia o seguinte, que na hora que você está entrevistando uma pessoa, ela é a pessoa mais importante do mundo naquele momento para você. Quando você estiver entrevistando uma pessoa, não adianta você esperar que ele dê a resposta que você quer, ele vai dar a resposta que é dele. Respeite. E mais, na hora que você estiver entrevistando uma pessoa, não importa como você vai fazer a pergunta. Importante é que você tenha respeito para fazer e humildade para ouvir. Se é mentira, as pessoas vão saber. Mas elas vão saber que você está fazendo a pergunta certa, a verdade. O nome disso é credibilidade. Eu pautei minha vida por isso. É lógico que de vez em quando você tem uma coisa ou outra ali que sai. Tem hora que você fala uma bobagem, tem hora que esquece um nome, então, mas isso é próprio. Eu tive algumas pessoas, a primeira pessoa que eu entrevistei é um advogado famoso aqui, Dr. Orestes Muniz, uma aula. Eu tive aqui uma série de pessoas que eu me orgulho de ter feito algumas entrevistas. Amadeu Machado é um. Oswaldo Piana foi um cara que eu entrevistei e que eu não esperava que ele entregasse
da forma como ele entregou. Eu fico assim muito admirado quando eu faço uma pergunta e que o cara toca num assunto pessoal e se dispõe a entregar aquilo, me emociona, sabe por quê? Porque eu sei que eu fiz o meu trabalho direito e essa pessoa está me entregando aquilo que eu queria. Me emociona de se brincar eu ia às lágrimas. E tem pessoas que me deixaram algumas frases, alguma coisa assim, que eu guardo para o resto da vida. Eu não sou adepto da teoria da libertação, teologia da libertação, mas eu entrevistei Leonardo Boff e eu perguntei a ele o seguinte: como é que você, que foi padre, já não é padre hoje, depois de ter passado o voto de silêncio, como é que você convive em tribos, candomblés, tal, não sei o quê, com tanta gente que não tem nada a ver com a sua crença? E ele me citou uma passagem do Evangelho em cima. Eu nunca mais fiz essa pergunta para ninguém. Ele foi matador. Ele disse assim: a casa do meu pai tem muitas moradas, ou seja, cabe todo mundo. Isso foi o maior ensinamento que eu tive a respeito de tolerância religiosa e a respeito de respeitar a diversidade. É claro que eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, tal, não sei o quê. Lógico, eu tenho 74 anos, eu estou vivendo um mundo novo. Esse mundo novo me traz a modernidade que às vezes impacta, dói, incomoda, mas eu tenho que respeitar. Olha, eu tenho um pouquinho mais que você, 79, e... Se a gente tivesse sido criado junto, a gente tinha matado passarinho junto também. Com certeza. De Badog. De Badog. Então, já entrevistei muita gente. Hoje, a diferença que eu percebo, não sei se você vai concordar com isso, é esta responsabilidade que você tem que ter com o outro, né? A gente, quando convida uma pessoa para entrevistar, você é responsável por ela. Senão ele nem volta, né? Não lhe cabe constranger essa pessoa. E outra coisa, se constranger, ele não volta. Não volta, ainda fica zangado contigo, né? Eu já explico para eles: olha, não tem papel, não tem perguntas, não é questionário, não é interrogatório, é uma conversa. Vamos conversar aqui durante uma hora. Vamos ver o que sai. E a gente faz esse passeio, conforme estamos fazendo com a filha de Léo Ladeiro. Pois rapaz, olha para onde é que eu fui, de onde é que eu vim, né? Por onde você passou, você entregou aqui para o nosso ouvinte, telespectador, o melhor de você. Cara, contou histórias do seu pai, dos irmãos que você desconhecia. Como diz o mineiro, um cotô, quem que eu sou? Um covô. Ainda acabou de anunciar que você ainda vai trazer a coluna de volta. Eu preciso fazer isso, eu preciso escrever. Escrever é como você exorcizar. Eu tenho um personagem que habita a minha cabeça aqui. Eu não sei como é que cabe, porque eu só tenho 2 neurônios, o Tico e o Teco, mas tem o Zé de Nana que fica lá conversando com os dois. Eu preciso botar o Zé de Nana para fora, porque o Zé de Nana é aquele cara que é mal educado, irracível, não tem respeito pelas coisas. O Zé de Nana, por exemplo, ele não chama LGBTQIA+, ele chama LGTV HDMI 4K. Eita! Vou falar aquele negócio todo. Aí eu preciso desse cara para ele me exorcizar. Eu preciso de vez em quando falar umas coisas que eu gostaria. Eu não posso ficar guardando mágoas, porque a gente guarda. E mágoa é um negócio muito ruim, faz mal para a saúde, faz mal para o espírito, faz mal para tudo, faz mal até para o outro. Então eu preciso exorcizar. Quando eu tenho que xingar um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou Supremo Tribunal da Farofa, sei lá, de vez em quando, o Zé de Nana é que toma conta de mim e ele vai lá e fala tudo. Eu gosto. O Zé de Nana, o Zé Carlos Sainz... O Zé de Nana, por acaso, ele te fala para onde o Brasil está indo nesse momento? Para merda.
Conduzido por quem? Por um bosta. Que veio de onde? Que veio do substrato mais simples da população, que teve uma igreja católica e que teve muita gente que o ajudou a chegar lá, mas continua sendo uma anta, despreparada, despolitizado, uma pessoa que eu vejo assim como... O que é o Lula para mim? Para mim não, mais para o Zé de Nana mesmo. É um sobrevivente, é aquele cara que estava lá em cima do pau de arara e que roubava a comida dos outros, é mais ou menos isso. Eu não tenho nenhum respeito por alguém que me chama, não tenho. Eu não posso ter respeito por alguém, você sabe que eu sou um homem da direita, eu não posso ter respeito por alguém que me chama de essa gente, esse povo. Não, eu sou o outro lado. Essa semana foi 7 de setembro. No 7 de setembro eu fiquei olhando lá, eu digo, será que o Brasil está dividido? Não está. Tinha uns 4 gatos pingados, 30 mil pessoas, num total de 58 milhões de votos que ele teve, não dica de nada. A gente podia ter tido esse pessoal dividido lá na Bahia, nisso, naquilo, não tem. Então onde é que está essa gente? Eu sou essa gente. Bom, os 58 milhões... Eu dei um murro aqui sem querer. Os 50 milhões nós vimos no 7 de setembro do ano passado. Isso. Os 58 milhões. Se você olhar as duas imagens... A gente precisa ver os 60 milhões. Cadê? Eu não sei. É claro que hoje a gente não vive o melhor momento de liberdade de expressão. E liberdade, eu vou falar aqui, olhando para você direto, liberdade é algo tão importante quanto a saúde. Você pode ter saúde, se estiver preso, você está lá. Você pode estar fazendo, tomando banho de sol na prisão. Você não tem liberdade. Então, liberdade é algo que a gente tem que ter e tem que dar. A gente não vive sem liberdade. Você pode ver até sem saúde, vai lá e faz uma cirurgia, faz não sei o que, fala com o Tiago Pata lá, estou gordo demais, vai lá, resolve o assunto, mas sem liberdade não. E a gente está vivendo sem liberdade. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. Eu me lembro que nos anos 60, na época da ditadura, a gente tinha muito cuidado com aquilo que falava. Eu tinha um amigo que estava lá em Portugal e ele escreveu para mim perguntando como é que estava Salvador. E eu me lembro que eu fiz assim, Salvador é uma cunha, né? Quem conhece sabe que é assim. Aqui está Itapajipe e aqui está Itapuã. Então essa cunha, eu falei assim, a cidade continua crescendo para a esquerda, que é o único local para onde ela pode ir. Mas aquilo ali era um pensamento cartesiano. E eu tive que apagar a fita, a gente mandava a fita para ele. Não era ideológico, né? Não era o ideal. Eu não podia dizer que o Brasil estava crescendo para a esquerda. Claro. Olha, o seu conceito de liberdade está correto, perfeito. Para que eu tenha liberdade, você tem que ter liberdade. Para você ter liberdade, eu tenho que lutar em defesa da sua liberdade, para que eu próprio tenha liberdade. E essa é a função de jornalista. Jornalista pode até não falar, mas tem que denunciar. Tem uma figura, eu não vou me lembrar o nome dele aqui agora, se me lembrar daqui a pouco eu digo para você, que ele dizia o seguinte, Milor Fernandes, é ele. Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. E estamos conversando. Era bem desse jeito que o Milor era. É dessa forma. A gente tem que denunciar, a gente tem que falar. Ah, mas e se for preso? Uai, prisão não foi feita para tartaruga, não. Foi feito para homem mesmo. Vai ser preso, fica preso, depois sai. E a ousadia continua sendo um dos elementos naturais de conquista. Com certeza. E resistência. Não aceite viver sem liberdade de expressão. Não aceite viver fora da caixinha lá da Constituição Federal. Léo, nem parece, mas nosso tempo já foi. A gente está aqui já no sobretempo.
Mas eu ainda vou te perguntar. Manda. Né? Você fez aí um breve painel da realidade nacional, mas em Rondônia. Se eu não tivesse falado tem uma coisa. Se eu não tivesse falado isso, eu não ia sair daqui satisfeito. Satisfeito. Teria faltado alguma coisa. Em Rondônia. Então, em Rondônia, tomando Rondônia como ponto de observação, mas é o que no Brasil inteiro é o que acontece agora. Todo mundo se armando, se ajustando, fazendo seus acordos, seus conluios para as eleições de 2022. Mas ninguém fala sobre as urnas. Com quais urnas? Com as mesmas? As sacrossantas, que viraram um totem, assim como a imagem do presidente da Coreia, você tem que passar em frente do monumento, em frente da foto dele e... Arigatou rapikito, você chamou aí. Olha, para responder isso aí, eu teria que ir aqui para os algoritmos. Porque é o seguinte, eu tenho a obrigação de dizer, eu preciso falar isso, porque eu já falei, eu vou continuar falando, eu preciso acreditar num processo em que a minha dúvida seja tirada. E essa minha dúvida sobre as urnas eletrônicas, elas continuam. É meu direito, eu tenho o direito de duvidar. Eu tenho o direito de duvidar de todo mundo, porque sou eu... E tenho o direito de ter a resposta. Eu tenho o direito de fazê-lo, porque sou eu que pago a conta. Quem paga a conta do governador Marcos Rocha, do prefeito Hildon Chaves, do Fúria, do Bagatoli, da Mariana Carvalho, de todo mundo. Estou falando aqui só para aqui. Léo, você não falou de ninguém daqui. Estou falando de todo mundo. Todos. Quem paga o salário deles sou eu. Sou eu que pago o salário deles, sou eu que pago a passagem de avião, sou eu que pago os penduricários lá dos desembargadores que receberam aí um olerite acima de R$1 milhão. Uma vergonha. Nós pagamos tudo, somos nós que pagamos. A gente bota portão eletrônico e essas porcarias lá, a cerca elétrica, para a gente ficar dentro de casa. Mas eles não, eles saem à rua com guarda, saem com carro blindado e tal. Eu não. Vem cá, por que ele é melhor do que eu? Não. E é o seguinte, para mim, tudo é servidor público. De Lula até o Gari. Pronto. Eu estou falando não porque o Gari seja o coveiro. Pronto. Esquecer o Gari aqui, que é para não lembrar o Boris Casoy. Mas é o seguinte, todos são servidores públicos. E para servir ao público, república, que vem de res pública. É preciso que a gente entenda isso. O artigo 1º da Constituição diz: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido diretamente ou por seus representantes eleitos. Eleitos como? Da forma como a sociedade quer, não como o TSE quer. Aliás, cá para nós, para que existe TSE? Eu me pergunto, a troco de nada, para nada. E tenho dito. Somos um dos raros países que tem, aliás, acho que é o único país que tem TSE. É capaz de ser. Uma vez eu estava perguntando isso aqui para o presidente da OAB. E que, na verdade, é só uma pequena extensão, né, do STF, para que os caras tenham mais poder. O Supremo Tribunal da Farofa. É uma farofa. Aí tem um Conselho de Justiça que também só olha do STJ para baixo. Agora, me pergunta, é o fiscal, né? Não atinge é o fiscal da lei. Aos membros do Supremo. Mas vem cá, e quem fiscaliza o fiscal? Quem fiscaliza o fiscal, em tese, seria o Senado. Mas o Senado, com um senador, como é que é o nome dele lá? O Rodrigo Capacho? Pacheco. Não, é Capacho ou Capacho Pacheco? Rodrigo Capacho Pacheco. Pelo amor de Deus, cara, eu ando meio de saco cheio desse povo. Eu acho que eu estou ficando velho. Não, você está ficando lúcido e está exercendo o seu dever e o seu trabalho, porque esse é o talento que Deus te deu, de orientar
a sociedade, de dizer para a sociedade os seus direitos, a sua força, abrir os olhos. Esse é o nosso trabalho. Juca Piramba, personagem de uma dessas novelas aí da Globo, do tempo que a Globo fazia novela boa. Juca Piramba fazia assim: meninos, eu vi. Então eu falo para vocês, meninos que estão chegando no jornalismo, meninos, eu vi. Nós, jornalistas, temos que ter coluna ereta, a mente aberta e o coração tranquilo. Quem falou isso não foi eu não, foi um maluco lá que fez essa música. Léo, muito obrigado por ter Obrigado a você, Osmar. Osmar, foi uma honra ter estado aqui. A honra é toda minha de receber o mestre Léo Ladeia, ou Eulélio. Eulélio. Quando o pessoal pergunta, cadê o Eulélio? Eu não sei quem é. Esse nome, esse apelido foi eu criei para mim mesmo. Eu mesmo criei porque eu não aguentava. Para se livrar do Eulélio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é coisa de baiano, né? Muito obrigado por sua presença. Foi um prazer e uma honra fazer mais esta edição. Sem você do lado aí, nada disso aqui teria valor. A minha conversa com ele seria só um trololó. Mas foi sem papas na língua. Eu espero que tenha sido. Literalmente. Sem papas na língua. Foi. Muito obrigado, Léo. Obrigado a você, Osmar. Um abraço grande, um beijo grande para vocês aí. Eu espero que... Bom, vai ficar pendurado aí, né? Então, sempre que você der uma olhada por lá, pega esses trechinhos aí que vão acontecer recortes e dá uma lida a respeito, dá uma olhada a respeito desse assunto. É sempre muito bom a gente dar alertas. Vamos lá, vamos para frente. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima edição. Fiquem com Deus.